Merda é veneno. No entanto, não há nada que seja mais bonito que uma bela cagada. Cagam ricos, cagam padres, cagam reis e cagam fadas. Não há merda que se compare à bosta da pessoa amada. Oi? Vamos conversar sobre Paulo Leminski? Esse cachorro louco? Chegou o meu momento. Eu tava doida pra chegar esse momento, por quê? Vou confessar pra vocês. De todos os autores dos quais nós conversamos até hoje, né? E daqueles que são os canônicos, daqueles que nós ouvimos mais falar, e dos representativos da literatura brasileira, talvez o Paulo Leminski seja de quem a academia, os professores, os leitores menos falam. E olha que eu ainda estou dizendo isso pós 2013, que foi o ano de lançamento desse livro aqui, que ficou muito tempo na lista dos mais vendidos, batendo 50 tons de cinza, que estava no auge na época. Ainda assim, Paulo Leminski não tem, pelo menos no meu ponto de vista, o destaque que merecia. É muito provável que você que está assistindo esse vídeo agora nem tenha ouvido falar tanto sobre ele quanto você já ouviu falar sobre Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Machado de Assis. Então eu fico feliz de poder dividir com vocês a poesia desse poeta que eu gosto tanto. Porque eu acho que o Paulo Leminski passa na frente de todos os poetas bons que nós temos, no sentido de ser uma boa porta de entrada para a poesia, mesmo para aqueles que não gostam de poesia, têm preconceito, sentem dificuldade. Eu acho que ele é um poeta que dá a mão e fala, vem que a poesia é legal também, vem que você vai gostar. E é uma poesia que sai do lugar comum. Vocês podem ver nesse poema que eu acabei de fazer a leitura para vocês aqui. Queria, inclusive, dividir uma coisa que é extremamente autorreferencial e pessoal. Durante mais de 10 anos que eu trabalhei dando aula no ensino médio e até no ensino fundamental, esse poema compunha a minha primeira aula, o meu primeiro dia de aula, principalmente nas turmas de ensino médio. Era uma forma de eu ganhar os meus alunos adolescentes, era uma forma de eu romper aquela parede que existia do ranço. Muitos alunos possuem, e ainda possuem até hoje, né? Com o fazer poético. E era uma forma de mostrar para eles que a poesia também era composta de coisas que eles jamais imaginariam que poderiam ser parte de uma obra poética. Até porque a poesia, ela durante muitos anos carregou, né, durante muitos séculos carregou essa aura do vocabulário perfeito, erudito, belo. E esse poema do Paulo Leminski, na verdade, o modernismo em diante aqui no Brasil, né, influenciado por outros movimentos externos, ele rompe com isso. Ele rompe com esse pacto de que o poema tem que falar só de coisas belas, sobretudo o poema amoroso. O que eu mais gosto, inclusive, nesse poema é exatamente esse exercício que ele faz de romper com aquele padrão que a gente tem na poesia declaração de amor, na poesia que fala de amor, quando para falar de amor ele fala de uma coisa tão incomum, tão abjeta, tão nojenta, que é o cocô, que é a bosta, que é a merda. É muito legal por isso. Então, olha que joguinho maravilhoso que ele faz, e o jogo com as palavras, né? Essa brincadeira, ele é muito característica da poesia do Leminski. Merda é veneno. Então ele já tá dizendo pra você no primeiro verso do poema eu sei que merda é uma coisa ruim, ok? Eu sei. No entanto, então embora eu saiba, no entanto, não há nada que seja mais bonito que uma bela cagada. E o que eu acho legal é que nesse bela cagada você tem uma plurissignificação, você tem uma multiplicidade de interpretações aí, porque o bela cagada tanto pode ser acertar uma coisa de cagada, né? Eu fui lá na prova, não estudei nada, acertei tudo, acertei de cagada. Fazer um gol de cagada, nossa, ele foi lá e fez um gol de cagada. Mas o bela cagada também pode ser uma mulher bela que está cagada. Imagina aí a Gisele Bündchen toda cagada, né? Ele pega nos próximos versos aquilo que seria o intocável para se falar de cocô, né? Porque são os padres, as fadas, os reis e os ricos. Ou seja, ele pega os topos das pirâmides nesses lugares todos aqui, né? Então, na questão do poder, os ricos, na questão religiosa, os padres, na questão da soberania, os reis, na questão da magia, da fantasia, as fadas. São seres, são pessoas, são entidades, são personalidades que nós não imaginamos fazendo cocô. Mas ele fala, cagam.
Todos eles cagam. E não há merda que se compare à bosta da pessoa amada. O que também é outro momento em que ele faz esse joguinho de palavras, porque ele pode estar falando do cocô da pessoa amada, literalmente, né? E mesmo assim, quando é uma pessoa amada, quando você ama a pessoa, até o cocô dela é mais bonitinho, né? Ela não tem bafo, então vai pro sentido literal. Mas também falar que a pessoa amada é uma bosta. E sendo uma bosta, ainda assim, você a ama. Por quê? Porque o amor é cego. Né? O amor ultrapassa todas essas barreiras do óbvio. Né? E o amor é um ato de resistência. E é nesse ato de resistência que eu começo esse nosso vídeo sobre vida e obra do Paulo Leminski. Que como nós vamos falar de Paulo Leminski, a gente não pode ser tradicional, a gente tem que romper. Então eu tô chamando de desvida e desobra. Por quê? Vocês vão entender. Vocês vão entender por que eu escolhi esse caminho para falar desse poeta. Para além daquele que eu fiz com os anteriores, que é só focar, né, na cronologia, só focar na produção literária. Aqui eu vou também trabalhar com um pouco da vida dele. Eu vou trazer para vocês todas as informações que eu reuni aqui fazendo a leitura de 2 biografias sobre o Paulo Leminski. Nesse mês de agosto de 2024, no qual eu fiz essas leituras, que também comemorou-se os 80 anos do poeta, uma comemoração que parou Curitiba, que é a sua cidade natal, e também a cidade na qual ele estava quando faleceu, e lá residem, né, suas filhas, sua ex-mulher. No dia 24 de agosto, Paulo Leminski faria 80 anos, né? Esse é o mês no qual se falou muito sobre ele. Então eu tô ainda assim impregnada pelo Leminski e impactada, porque foi uma biografia aí muito interessante de se ler. Então, Leminski nasce em 24 de agosto de 1944, em Curitiba, no Paraná. No entanto, alguns dados até estranhos e talvez não muito fiéis dizem que ele teria nascido em Itaiópolis, em Santa Catarina, que fica aí na região entre os 2 estados. O biógrafo Toninho Vaz, que é a minha grande referência aqui nesse material que eu produzi para vocês, ele vai dizer que sim, existe essa questão, mas que na verdade ele nasceu mesmo, de fato, segundo a própria certidão de nascimento, na cidade de Curitiba. E o registro dele foi feito, na verdade, no dia 26 de agosto, e não no dia 24, que seria a data de nascimento. Segundo o grande crítico e pesquisador da literatura brasileira e responsável pela historiografia da literatura brasileira, Alfredo Bozzi, Leminski é um nome à parte que evoca presença irradiadora, não só poética, mas cultural. É o de Paulo Leminski, que morreu jovem ainda em 1988. Na verdade, ele morreu em 1989, tá? Com 44 anos. A sua trajetória breve e acidentada trouxe à luz as fraturas de toda a vanguarda pós-68. Leminski tentou criar não só uma escrita, mas uma antropologia poética pela qual a aposta no acaso e nas técnicas ultramodernas de comunicação não inibisse o apelo a uma utopia comunitária. Eu quis trazer essa fala do Alfredo Bozzi porque eu acho que ela representa muito aí o que é a poesia do Paulo Leminski, porque ela está muito impregnada pelo momento cultural no qual ele está vivendo, né? A gente está falando aí, ele nasce em 44, a sua produção ela se intensifica a partir dos anos 60, né? E vão dos 60 até 89. Então, assim, vamos arredondar aí uns 20 anos de produção. Elas representam muito o que está acontecendo no Brasil e no mundo, em termos de cultura, movimento beat, hippies, toda essa ruptura que a gente tem social, política, econômica, mas sobretudo de atitudes mesmo, sabe? Ele é um herdeiro dessa geração que mistura o rock and roll com o beat, com a questão hippie, né? Do abrir mão daquele movimento, daquela vida mecânica, daquela vida capitalista. O Paulo Leminski é muito impregnado disso tudo, né? E isso acaba indo para a poesia dele também, que é uma poesia de ruptura, de experimentalismo, é uma poesia acessível. Tudo isso vai aparecer e vocês vão ver o quanto isso fica claro aí na biografia do escritor. Os avós paternos do Paulo Leminski são poloneses que fugiram para o Brasil no ano de 1895. A Estrela Ruiz, que é filha dele e cantora, vive lá em Curitiba, ela está lançando um livro sobre esses avós, né, tanto os paternos quanto os maternos, na verdade.
ela reconstrói aí a genealogia da família e toda a história desses avós que ela obviamente não conheceu. Já os avós maternos, eles são de São Paulo, e a avó dele, Inocência, ela tem descendência negra e indígena. Então existe toda essa miscigenação aí tão típica do Brasil no sangue do Paulo Leminski. E os pais dele, então, são Paulo Leminski e a Áurea Pereira Mendes. Ele teve um irmão também, chamado Pedro Leminski, que nasce alguns anos depois, é uma diferença pequena de idade entre eles. E nos registros da família dizem que quando esse irmão nasceu, ele ficou extremamente enciumado. E é muito interessante porque ao longo de toda a vida, os dois gozaram de uma relação bem conflituosa. No final da vida do irmão, eles já estavam há mais de 6 anos sem se falar. Então existia esse conflito, essa inveja, não era um relacionamento fácil entre os dois. Mas ao mesmo tempo, eles tinham momentos de grande proximidade. O fato é que quando esse irmão nasceu, o Paulo Leminski se escondia não, ele subia nos móveis, né, para que o irmão engatinhando não chegasse até ele. Então já mostrava esses sinais de ciúmes. O pai dele, Paulo Leminski, né, na verdade o nome verdadeiro do Paulo Leminski é Paulo Leminski Filho. O pai dele, o Paulo Leminski, era militar. Isso fez com que a família se mudasse várias vezes de cidades. Por exemplo, em 1949, então, quando o Paulo tinha 5 anos, a família dele se muda para São Paulo. No mesmo ano, ela volta para Santa Catarina. E em 55, eles vão morar na divisa do Paraná com Santa Catarina. E em 57, eles voltam para Curitiba. Então, eles têm esse início, né? O Paulo Leminski, nesse início da vida, ele vivencia o ser filho de militar no Brasil, que é estar em constante movimento. Essa infância, ela é marcada na poesia do Paulo Leminski com poemas como, por exemplo, esse aí tão pequenininho e tão lindo, que diz: minha mãe dizia, ferve água, frita ovo, pinga pia, e tudo obedecia. Os relatos sobre a família do Paulo Leminski, né, mostram que os pais dele, a Áurea e o Paulo, eles eram muito amáveis, muito próximos, tinham uma partilha muito grande. Tanto é que quando o pai dele morre, a mãe dele adoece demais, se entrega, para de comer e logo em seguida morre também. Mas também era uma família muito complicada por causa do alcoolismo do pai, né? Então, assim, a gente vê o quanto que todo esse movimento da infância interfere na formação dele quando na vida adulta. No ano de 1958, então aí com 13 anos de idade, mais ou menos, ele decide ir para o Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Decide mesmo se tornar monge. Ele já tinha tido uma formação mais religiosa nas escolas que ele estudava em Curitiba e em Santa Catarina, mas ele com 13 anos pede e consegue ser enviado para esse mosteiro para que ele estude lá, né, no sistema de internato para se tornar monge. Essa passagem do Paulo Leminski no mosteiro, que vai durar menos de 1 ano, na verdade, ele vai vivenciar experiências que vão formá-lo intelectualmente com muita lapidação, né? Ele vai aprender muitos idiomas, o que o torna um grande poliglota, né, um conhecedor da palavra em todas as suas facetas, um grande estudioso. Talvez a gente possa usar aqui de empréstimo a expressão polímata do Peter Burke, né? Não vou entrar nesse quesito, se você se interessar, o Peter tem um livro somente sobre isso, mas é exatamente essa característica de ser um grande estudioso, um grande conhecedor, um grande interessado e que domina tantas áreas. Esse é o retrato do Paulo Leminski. No entanto, em 59, então, quando ele ainda não tinha nem completado 1 ano de mosteiro direito, ele vai ser expulso, né? Eles vão exigir a transferência dele e aí ele retorna para Curitiba. Por insubordinação, né? Ele já era uma criança que dava um pouco de trabalho, né? Ele era muito ativo, muito curioso, muito educado, mas, né, diferente do perfil das crianças do mosteiro. E porque descobrem no colchão do quarto dele uma coletânea de imagens que ele pegava nos jornais, que era chamado de Álbum Secreto da Brigitte, com fotos de mulheres nuas, dadas as devidas proporções da época, né? Fotos de mulheres nuas, tal como elas eram reproduzidas aí nos anos 50.
E aí eles percebem que aquele perfil, né, não era um perfil de uma pessoa que se daria bem sendo monge com todas as abdicações que um monge tem que ter. Então a transferência vem muito daí. A gente tem um poema muito bonito do Leminski, que acho que é um pouco de um retrato aí dessa época, em que ele diz assim: nunca sei ao certo se sou um menino de dúvidas ou um homem de fé. Certezas o vento leva, só dúvidas continuam de pé. O fato é que então, nos anos 60, ele volta para Curitiba depois de sair aí do mosteiro, não tendo, portanto, se tornado monge tal como desejava, e se torna um estudante de pré-vestibular. Né? E é aí que começa a vida mais boêmia dele, a vida mais intensa, que ele descobre as mulheres, descobre o álcool, e começa a viver de uma forma muito intensa a cultura curitibana. Em 1962, ele vai começar a namorar a Neiva, que vai ser sua esposa durante um bom tempo. Né? E a história do namoro deles é uma história muito conflituosa com a família, porque a família dela começa a cobrar que eles se casem, né? Não aceitam essa vida meio libertária e riponga que os dois estavam levando juntos, morando juntos, ficando juntos. Então eles meio que se casam para satisfazer mesmo, né, os desejos e as obrigações que eles tinham que cumprir em relação a ambas as famílias, na verdade. Né? E é um casamento aí muito difícil, porque são dois jovens, sem dinheiro, tendo que viver às custas da família, tendo que viver na casa da família. Já tem um início de relacionamento aí bastante complicado. Nesse início de relacionamento, né, nesse início de vida do casal e o Leminski aí já intensamente produzindo, culturalmente falando, ele fica sabendo de uma Semana Nacional da Poesia de Vanguarda que vai acontecer em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 1963, organizado aí por várias personalidades importantes da época, né, envolvendo escritores famosos também. Um dos organizadores foi o Afonso Romano de Santana, que já era um crítico e um pesquisador engajado com as literaturas. Os irmãos Campos estavam presentes, enfim, tinha muita gente aí importante. E ele vai para lá completamente deslumbrado com esse evento, faz contatos, conhece pessoas e a partir dali ele passa a participar ativamente de uma revista que é um grande marco na história da literatura brasileira, sobretudo do movimento concretista, que é a revista Invenção. A respeito dessa passagem do Leminski por lá, o Haroldo de Campos vai dizer: o Paulo Leminski nos apareceu 18 ou 19 anos, rimbô curitibano com físico de judoca, escandindo versos homéricos. Né? Ele era uma pessoa, segundo o biógrafo Toninho Vaz, que chamava a atenção de todo mundo, né? Encantava todo mundo pela sua intelectualidade, pela sua capacidade de oratória, pelo seu conhecimento e a sua acessibilidade. Então, vocês imaginem aí o espetáculo que ele foi nesse evento, no meio de intelectuais, de eruditos e tudo mais. No período de 64 a 67, nós temos várias questões aí da vida do Paulo Leminski que são muito marcantes, como o alcoolismo do pai, que se intensifica e piora. Ele passa a atuar como professor e em seguida ele trabalha muito rapidamente numa livraria famosa, que infelizmente fechou há alguns anos lá de Curitiba, que é a livraria, não sei falar, Guignoni, não sei, sinto muito, não sei falar este nome, mas está aí a imagem da livraria antigamente. E aí ele se torna professor de cursinho pré-vestibular. E aí é meteórica a presença dele nesse ambiente em Curitiba, porque ele começa a fazer muito sucesso, as aulas dele são badaladíssimas, ele já é um professor show. Essa expressão, se você não está por dentro aí do meio acadêmico, educacional, é uma expressão muito utilizada para o perfil que nos anos 2000 se exigia do professor, que na verdade sempre se exigiu, porque o Leminski foi um grande visionário, de que ele na aula de pré-vestibular ele tem que ensinar, mas ele tem que encantar o aluno, né? Ele tem que chamar a atenção do aluno. Eu lembro que quando eu comecei a atuar em sala de aula, isso já era até usado de uma forma meio pejorativa, porque esperava-se mais o show do que o conhecimento. Mas o fato é que o Paulo Leminski, já exatamente em virtude do seu perfil, já era esse professor show aí nos anos 60. E o Toninho Vaz reúne aí depoimento de algumas pessoas que foram alunos dele, inclusive. Dizem que ele saía das aulas, ia beber com os alunos, continuava conversando, e que as pessoas disputavam poder assistir às aulas dele.
Paralelamente, ele passa a enfrentar dificuldades no relacionamento dele com a namorada Neiva, que, enfim, né, acaba se tornando esposa e tudo mais, e já dá indícios dos primeiros passos do que vai se tornar um grande problema na vida dele, que é o alcoolismo. Já que eu falei da Neiva, nós vamos abrir um pequeno parênteses, né? Nessa foto aí, vocês veem a Neiva com o filho dela, que é o Kiko. A Neiva engravida, né? E foi num momento, ela engravida num momento já meio conturbado do relacionamento dela com o Paulo Leminski, porque ele saía com outras mulheres, eles não estavam felizes, mas eles mantinham um casamento de fachada até para, né, para satisfazer as famílias. E a Neiva começa a se relacionar com um amigo do casal, que é o Ivan. E o relacionamento deles chega num ponto que o Ivan passa a morar na casa junto com o Paulo Leminski e a Neiva, tá? Então, gente, lembra, nós estamos falando de uma geração hippie, tá? Então tem umas questões aí que talvez para alguns de vocês pode soar estranhas. O fato é que ela engravida, mas ela na época avisa que não é do Paulo Leminski, já tinha um tempo que eles não tinham relação e ela já estava, né, mesmo com o Ivan. Só que quando a criança nasce, o Paulo Leminski decide registrar o menino. Anos depois, a Neiva retira esse registro e coloca no nome de quem seria o pai verdadeiro, que é o Ivan. O fato é que este menino é este homem que está aí, nesta imagem para vocês. E que hoje em dia, ele mudou o nome dele para Paulo Leminski Neto. E existe, fofoca, uma grande briga familiar dele, que cortou relações com a mãe e o pai, que são a Neiva e o Ivan. Eu não sei dizer se eles já estão mortos, mas na época que eu li a reportagem, não muito atualizada, ele já havia cortado relações, ele chamava a mãe de narcísica. E ele está brigando na justiça para adquirir o direito aí de paternidade do Paulo Leminski, né? Mas tem enfrentado aí algumas dificuldades em relação à família dele, que é a Alice Ruiz, a ex-esposa, que ainda nem entrou na história, vai entrar daqui a pouco. E as filhas, a Áurea Leminski e a Estrela Leminski. Então, ele diz que é filho. Existe esse registro que depois foi retirado pela Neiva. Existe essa história que é o depoimento da Neiva dizendo que não é filho. Mas talvez essa foto aí do Kiko diga mais do que um exame de DNA, né? O fato é que no meio dessa turbulência toda, desse relacionamento caótico com a Neiva, da gravidez da Neiva, etc., ele conhece numa festa de aniversário a Alice Ruiz. E se encanta por ela. E eles começam um relacionamento aí bem intenso, tal como intenso era o Paulo Leminski e a Alice também. Relacionamento esse aí que vai durar durante muitos anos. No ano de 68, a Alice engravida, quer dizer, rapidinho, né? E nasce o Miguel Ângelo, o primeiro filho da Alice e do Paulo Leminski. O Miguel Ângelo, infelizmente, vai morrer muito cedo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E nesses anos, a vida cultural também continua intensa. Paulo Leminski começa a fazer mais contatos, conhecer mais pessoas, como, por exemplo, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, como vocês podem ver aí nas fotos, e ele começa a escrever o que talvez seja considerado sua grande obra, que é em prosa, que é o Catatal. E aí diz o Toninho Vaz, né, o biógrafo dele, o Paulo Leminski andava com esses originais do livro que estava em construção dentro de uma pasta, e saía mostrando para as pessoas, abria nos bares, inclusive muito frequentador de bares já nessa época, né, eu já falei da questão do alcoolismo. E ele abria o livro nos bares para ler trechos. Hoje em dia, ele é considerado uma grande obra, mas é considerado uma prosa experimental. A prosa experimental, ela é um texto que não tem precedentes, que rompe demais com a estrutura que se conhece, né? E que talvez não tenha um sentido muito de leitura para um público leitor normal, né? Ele é mais para estudo, ele é um texto mais pela estética da ruptura que ele representa para a literatura em si do que como uma obra de estante do público leitor. Nessa época também, Alice, grávida, né? Alice tinha acabado de ter o Miguel Ângelo, a Neiva lá com o Kiko, enfim, essa confusão toda amorosa. O Paulo Leminski resolve ir para o Rio de Janeiro com a Neiva e com o Ivan e o Kiko, né? E deixa a Alice em Curitiba, né, com o Miguel Ângelo, porque a ideia é ir para o Rio de Janeiro para tentar melhorar de vida financeiramente.
Nessa mesma época, então, que a Alice tá grávida, que o Miguel Ângelo nasce, que o Ivan e a Neiva estão juntos, mas ele ainda tá casado com a Neiva, eles vão embora pro Rio de Janeiro para tentar melhorar de vida. Afinal de contas, ele tá fazendo grandes contatos, muitas amizades, e aí um dos conhecidos fala, vem pro Rio, vamos te arrumar coisa aqui e tal. E ele vai morar no Rio de Janeiro no Solar da Fossa. O Solar da Fossa foi um espaço muito importante para a cultura carioca nesses anos. Passaram muitas personalidades lá, tanto é que tem um livro do Toninho Vaz, que também é o biógrafo do Paulo Leminski, chamado Solar da Fossa. E esse Solar da Fossa aparece numa música do Caetano Veloso. Eu não sei se vocês conhecem, que ele diz, mandei plantar folhas de sonhos no jardim do solar. Tentei cantar aqui pra vocês, desculpem a desafinação, mas é porque essa letra só dá pra cantar, pra você reconhecer. E tem uma foto aí de Solar da Fossa, antigamente, né? Então, Caetano, Gil, Chico Buarque, uma galera passou por lá e ele ficou famoso. Paulo Leminski também passou, né? E era um lugar aí que rolava muitas experiências lisérgicas, além de literárias, musicais e culturais. Bom, nessa época, né, então, vivendo no Rio de Janeiro, depois de passar por alguns perrengues aí ao lado do Ivan e da Neiva, com a criança pequena, e a esposa, né, e a namorada Alice Ruiz, ó, dá até pra confundir, lá em Curitiba, tentando se virar com o filho pequeno também dele, ele melhora e arruma vários empregos de uma vez só. Então, ele trabalha como copydesk no Jornal Globo, como redator na revista Geográfica, que fazia parte, né, da família Bloch, e como tradutor na agência Reuters, eu acho que é assim que fala, né? Além de participar de forma ativa no Jornal do Escritor. Então, assim, tá mergulhado, né, na produção aí literária e jornalística, né? Segue conhecendo personalidades e intelectuais famosos, tanto da literatura quanto da música, e começa a realizar várias parcerias. Então, vai fazer amizade com os irmãos Campos, né, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Vai conhecer o Carpô, Otto Maria Carpô. Vai conhecer o OAIS, né, o do dicionário, que são grandes intelectuais. E nessa mesma época, porque ele vai para Curitiba, volta e tal, a Alice engravida da segunda filha do casal, que é a Áurea. A Áurea Leminski, que hoje em dia tem 53 anos, mais ou menos. E a Alice Ruiz, para quem não sabe, também poderia participar aqui do nosso clube, porque ela é escritora, uma grande poeta e também está produzindo bastante nessa época. Inclusive, tem um poema muito lindo, que pode ser lido de várias formas, não só como gravidez, mas como relacionamento amoroso, em que ela diz assim, depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. Eu quis abrir esse parênteses para falar da Alice, porque eu acho que ela é uma personalidade aí que merece um olhar mais atento da nossa parte e que acaba, de certa forma, ficando um pouco apagada por conta da personalidade, que era o Leminski, né? No ano de 75, o Leminski vai publicar, finalmente, o Catatal. E ele faz todo... O cara já era um visionário até para os influencers de hoje em dia em relação ao lançamento de livro e tudo mais. Vai fazer todo um movimento para esse lançamento, inclusive um cartaz que ele aparece nu, como vocês podem ver aí na foto, para chamar a atenção do lançamento, ser colocado nas livrarias e tal. Eu coloquei para vocês aí algumas das capas nas quais o livro sai. Essa capa aí essa capa aí roxa e meio esverdeada talvez seja a mais atual que nós temos, porque acho que a Companhia das Letras ainda não relançou esse livro. E aí ele vai gerar muita polêmica entre os escritores e jornalistas da época, a crítica nos jornais, alguns vão atacá-lo e tal, em virtude desse posicionamento que ele tem de lançar o livro pelado. E aí ele vai dizer assim, olha só, o que irrita Brandi, que foi um dos que criticou, é que eu usei técnicas de propaganda para lançar um livro de literatura. Como se a literatura, numa sociedade de mercado e consumo, fosse algo de santo ou pátrio. Décio Pignatari ficou surpreso quando expus a promoção do Catatal. Publicitário. Pignatari disse que o Catatal era o primeiro livro que aparecia dentro de uma perspectiva inovadora de promoção e marketing. Eu tenho o defeito de acreditar em evolução e progresso e em saltos qualitativos literariamente. Faz de mim um monstro. E Brandi me aponta com o dedo. Vocês imaginem que tudo que a gente acha de lindo e maravilhoso do Leminski, né, toda essa ruptura, todo esse experimentalismo, né, a figura mesmo que ele representa quando você busca fotos dele e alguns vídeos que a gente encontra aí no caminho,
tudo isso mostra o quanto que ele gerou impacto naquela sociedade daquela época, né? Nós estamos falando aí de 75. Anos difíceis, inclusive, no quesito político e social. No ano de 76, ele finalmente se divorcia de Neiva. Afinal de contas, né, ele já está vivendo aí a vida de casado com a Alice. Já tem 2 filhos com a Alice. E a Neiva já tinha mudado o registro do Kiko para o Ivan, falando que, na verdade, o pai verdadeiro do Kiko era o Ivan. E ele vai começar a formar uma imagem ainda mais exótica. Que começa também a estar um pouco relacionada com esse fato dele ser ele tá sempre bebendo, dele fumar muito, ele começa a usar algumas drogas aí, fazer algumas experiências, né? Uma figura intensa. E aí o Alberto Pessoa, em entrevista ao Toninho Brás, vai dizer o seguinte: faziam piadinhas maliciosas, quadrinhas com rimas chulas e outros comentários desairosos. Podia até haver o estigma de drogado, de desleixado, de sujeito que não gostava de tomar banho. Mas o que o pessoal não perdoava mesmo eram a inteligência e o talento dele. Curioso até, vou abrir um parênteses pequenininho aqui para falar uma coisa. Quando eu preparei esse conteúdo, né, para estudar um pouquinho sobre o Leminski para dividir com vocês, eu tive acesso a 2 livros que são biografias. Esse do Domingos Pellegrini, que é um escritor famoso brasileiro, né, que ainda está vivo. E ele não é uma biografia, ele vai chamar de Minhas Lembranças de Leminski. Então, na verdade, o Domingos meio que propõe se colocar como foco. E essa biografia aqui, né, mais oficial, que é a do Toninho Vaz, ambas foram censuradas pela família, tá, gente? Ambas não são aceitas, não são consideradas pela família. Inclusive, o Domingos Pellegrini, no final dessa biografia aqui, vai comentar as rusgas que ela gerou, os e-mails que ele recebeu da ex-esposa, né, da Alice Ruiz, a respeito de informações que aparecem aqui. Ele, inclusive, vai ser considerado um narcisista por se colocar, né, como um centro. E a Alice Ruiz, inclusive, vai falar sobre o fato de que os dois eram rivais. Rivalidade essa que o Domingos não cita em momento nenhum, mas o Toninho cita. Então, é estranho, assim, você ler uma biografia, porque eu realmente li extremamente incomodada, porque a figura que passa do Leminski, que é uma figura muito exótica, mas no sentido bem negativo e pejorativo, de uma pessoa que na vida real não se dava muito bem com ele, né? Bom, enfim. E aí, essa daqui do Toninho Vaz, ela não é chapa branca, ela vai mostrar mesmo as coisas, os defeitos, os casos que talvez a família não se orgulhe muito, né? Mas ela também mostra nesses depoimentos o quanto que o Leminski era querido pelas pessoas ao redor. Tinha toda essa questão caricatural até, né, do cara que não tomava banho, do cara que não tinha nenhum tipo de higiene, do cara que não se ligava a coisas materiais. Gente, o Leminski nunca teve carteira de identidade, nunca pagou imposto de renda, né? Então ele foi realmente um fruto daquelas pessoas da década de 60, né? Dessa geração completamente desligada do que é uma vida regrada, uma vida tradicional, e ele levou isso ao pé da letra, de forma, inclusive, a prejudicar a própria família e a si mesmo, né? Então, tudo isso aqui aparece nessas 2 biografias. Mas a biografia do Toninho Vaz, ela vai trazer aí esses relatos de pessoas que estavam ao redor dele, como esse do Alberto Pessoa, que sustentam muito a questão da inteligência do Leminski, né? Que talvez ele realmente não coubesse na época dele. Que o Domingos Pellegrini meio que coloca como um aspecto negativo, e em alguns momentos ele até questiona se ele era realmente inteligente, se ele era realmente poliglota. Até isso ele vai questionar. Então, só abrir esse parênteses para dividir isso com vocês. O fato é que nesse período, o Leminski já lutava bravamente para viver de poesia. E tentava, né? Tendo seus altos e baixos aí. Em 1976, as brigas com a Alice começam a se tornar mais constantes, e a bebida e o alcoolismo ficam extremamente acentuados, a ponto de começar a prejudicá-lo, tanto no trabalho quanto nas relações próximas aí com a família, sobretudo. O Toninho Vaz vai dizer que é aí nessa época que ele vai adotar o bigodão famoso, né? O bigodão que aparece na capa aqui, por exemplo, do livro da Companhia das Letras, e que é o grande bigodão, que é a marca registrada do Leminski. E o Toninho Vaz vai dizer que, na verdade, ele adota este bigode, né,
para esconder os dentes que já estão podres, que já estão caindo, que não estão legais, por causa, né, desta vida que ele já levava. Certa vez, vai dizer o Toninho Vaz, no auge de uma crise, Leminski destruiria o violão na parede depois de atirá-lo em Alice. Era o violão que tinha sido presente de José Louzeiro. Ele ainda mandaria um instrumento para uma oficina especializada, mas não havia nada para ser feito. O violão estava morto e o casamento abalado. Eu confesso para vocês que quando eu li isso, eu falei, caraca, Leminski, pô, por que você fez isso? E vou abrir outro parênteses aqui também. Aí eu fiquei conversando com um amigo meu, né? Eu falei pra ele, poxa, eu tô meio decepcionada com o Leminski, assim, né? Na hora de ler a biografia dele, que apareceram lá que eu não tava muito preparada pra eles. Aí esse meu amigo falou assim, Ju, o Leminski não é teu pai. Ele não é meu pai. De fato a gente fica, mas isso não muda em nada o que foi a produção artística e cultural e literária e musical dele. E é verdade, né? E aí eu consegui separar a leitora que estava tomando para si algumas coisas como essa cena, né? Que parece que a Alice não fala dela da forma... Acho que afetou menos a Alice do que me afetou quando eu li. E comecei a tentar fazer a leitura do Leminski, escritor e poeta, que eu tenho tanta admiração. Parênteses aberto, fechemos o parênteses e vamos continuar falando do Leminski, porque eu não quero dar uma de Domingos Pellegrini falando do Leminski começar a falar de mim. O fato é que em 1978, o Miguel Ângelo, filhinho do casal que nasceu em 69, adoece. E é uma doença que é o câncer, né? Que, enfim, coloca a família muito desestabilizada, é um tratamento muito duro, que afeta muito o Miguel Ângelo, e lógico, né? Ele morre, como eu falei pra vocês, e aí o casal vai ficar ainda mais desestabilizado do que já estava. Dói muito na leitura do Toninho Vaz perceber que o Leminski deu pouco ou quase nenhum tipo de suporte para Alice durante esse momento. Ainda muito impregnado por viver, por beber, por, enfim, né, produzir. Ele tinha momentos de sanidade, assim, de ir para casa como um pai, cuidar da família, e outros completamente desconectados com isso, como, por exemplo, em 79, quando ele vai embora... desculpa, o Miguel Ângelo morre em 79, tá, gente? Ele falece em 78. Então, em 79, ele doente ainda, com câncer e tudo mais, em tratamento, um tratamento duro, sobretudo, né, para a época, ele vai acompanhar os músicos da banda Blindagem no Rio de Janeiro. Ele viaja de Curitiba e vai para o Rio com esses músicos. Então, ele abandona ainda mais a Alice. Bom, o fato é que em 1980, aí, após a morte do Miguel Ângelo, que vai afetar bastante o casal, obviamente, ele publica o Poloneses, né, que é outro livro de poesia dele. Em 1981, ele faz parceria com Caetano Veloso, nasce Estrela Leminski, né, que é a filha mais nova do Paulo, e ele publica o Não Fosse Isso e Era Menos, Não Fosse Tanto e Era Quase. Eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo do vídeo, para vocês ouvirem uma música que é feita, né, fruto dessa parceria do Leminski com o Caetano Veloso, chamada Verdura, que inclusive é a música feita, né, a letra é feita pelo Leminski, baseada num carro que eles tinham comprado, que eles tinham dado o apelido de Verdura, enfim, né. Em 1982 e 83, a situação financeira deles melhora bastante em virtude dessas parcerias, sobretudo musicais, que ele faz, o nome dele fica em voga, o Caetano cita muito ele nos shows, inclusive. Ele vai começar a colaborar lá em Curitiba em jornais e revistas, e aí ali torna-se tradutor e autor da Editora Brasiliense. Nesse mesmo ano, também nesse mesmo período, ele vai publicar Caprichos e Relaxos. E eles vão mudar para essa casa aí, que fica no bairro do Pilarzinho, se eu não me engano, e hoje em dia é um ponto turístico aí para quem faz a Rota Leminski em Curitiba, para conhecer alguns pontos os quais o poeta frequentou ou viveu. No ano de 1984, ele publica o livro Vida, que saiu pela Companhia das Letras, que são 4 biografias que ele escreve, né, sobre o Cruz e Souza, o Bachô, Jesus e Trotsky. Olha que miscelâneo, né? Enfim, mas aí também nessa época que o Leminski começa a entrar em uma decadência pesada em virtude do uso de drogas e, sobretudo, em virtude do vício dele no álcool, né? Ele tomava vodka, martini, não era nem cerveja, né? Era uma coisa ainda mais pesada. E tomava o dia inteiro. O Toninho Vaz cita relatos de amigos que falam que ele já nem estava tomando café da manhã, ele já começava de manhã com a bebida. Em 86, ele vai sofrer um baque enorme, que é a morte do irmão por suicídio. O irmão dele suicida, deixa uma esposa e uma filha,
ele já estava há mais de 6 anos sem se falar por uma briga feia que eles tiveram, mas a morte do irmão vai mexer bastante com ele. Em 87, ele lança o nosso livro, né, do Travessia, que é o Distraídos Venceremos, pela editora brasiliense na qual ele está trabalhando. E ele vai aceitar a pedido da Alice, depois de muita insistência, entrar para o Alcoólicos Anônimos. E ele vai entrar para o Alcoólicos Anônimos e sair várias vezes ao longo da vida, né? Estando muito mais fora do que dentro. Também nesse ano ele vai publicar Guerra Dentro da Gente, meio que para a estrela, né? Esse livro nasce ali de uma tentativa de contar a arte da guerra para crianças, adaptando. E ele vai lançar também essa edição, que na verdade vai sair anos depois, mas ele faz essa parceria, né, com o João Suplicy. São poemas que foram escritos em guardanapo, nas mesas de bar. Nesse período, já com o casamento extremamente abalado, a Alice Ruiz começa a brilhar, e isso mexe ainda mais com o Leminski. Gente, o Toninho Vaz não fala isso de forma clara, mas eu fiquei questionando se o Paulo Leminski não era um grande machista, viu? Mas isso aí não aparece, até porque essa informação não nos interessa factualmente, afinal de contas, somos apenas leitores dele, né? Mas eu fiquei um pouco curiosa a respeito disso, porque o Toninho Vaz vai contar que quando a Alice se torna diretora de criação de uma agência, ele tem várias crises, assim, dizendo que ela estava traindo os pressupostos de vida que eles, enquanto casal, tinham estabelecido como parâmetros para a eternidade. Aquela coisa bem paz e amor, sem coisas materiais. Inclusive, a questão das coisas materiais, ela aparece muito mais no livro do Domingos Pellegrini, dizendo que na casa deles não tinha nada, né? Não tinha sofá, né? Tinha o básico, a parte de alimentação, às vezes, era precária. Em vários momentos, sobretudo, quando ele estava sem dinheiro, né? Mas que, assim, eles viviam... O Domingos vai falar na pobreza, porque eu acho que não cabe ali, mas eles viviam destituídos claramente de bens materiais. Só que o Domingos coloca isso como fruto da pobreza e do alcoolismo, como se isso fosse algo negativo mesmo. O Toninho, ele já vai mostrar que, na verdade, é por causa da filosofia de vida do Paulo Leminski. Pelo total desapego mesmo dele às coisas materiais, por essa coisa de cachorro louco, que é o apelido que ele mesmo se dá, né, que ele tinha. O fato é que a Alice, nesse momento, melhora muito de vida, vai virar diretora, vai começar a viajar muito, andar de tailleur, andar de avião, e o Paulo Leminski fica bem enciumado e reclamando mesmo, né, dela ter traído a ideologia do casal. Parênteses aqui que eu achei curiosíssimo esse episódio, porque como o Leminski já tinha vários casos claros, tá? Não era escondido, ele tinha amante, saía com mulheres e a Alice sabia disso. Ele vai pegar uma doença sexualmente transmissível e um amigo dele vai dar a ideia dele passar um remédio lá no pênis pra tirar uma verruga, só que ele se queima. Aí o amigo vai passar alguma coisa lá na hora pra melhorar. Eu sei que o negócio fica feio e ele vai ficar mais de uma semana internado no hospital para queimados, porque ele vai ter uma queimadura de 1º grau mesmo. O negócio fica feio, feio. E aí o Toninho vai contar com detalhes essa passagem dele no hospital, porque parece que apesar de tudo que ele estava vivendo, da dor toda que ele estava sentindo, ele ainda manteve essa coisa da alegria e da leveza que ele tinha em público de encantar as pessoas ao redor, né? E lendo poemas e conversando, conhecendo a vida de quem estava ao redor dele. Mas enfim, parece que isso aí é meio que a gota d'água, né? A coisa já não estava bem. 24 de dezembro de 87, então nesse ano, a Alice Ruiz vai embora de casa com as 2 filhas, né? E eles se separam na véspera de Natal. E aí o Leminski entra numa fase difícil, estranha, que alguns amigos acham até que é tipo uma depressão, assim. E tem um momento que eles vão visitá-lo nessa casa que eles moravam e ele tinha queimado todos os papéis dele, cartas, diários, enfim. Queimado um monte de coisa. Eles achavam até que ele estava tentando talvez cometer o suicídio, porque aí ele já tinha perdido a mãe, já tinha perdido o pai, tinha perdido o irmão. Ele tá, então, no ano seguinte, 88, arruinado financeiramente, tenta arrumar ajuda, começa a trabalhar pra TV e dá os primeiros sinais da doença dele, né, que o mata, que é a cirrose hepática, eles começam a aparecer já nesse período. Aí, nesse ano, ele vai lançar vários livros, como Ex-Estranho, como Gozo Fabuloso e como La Vie en Close. Na verdade, o La Vie en Close está sendo gestado ali, né? Ele sai póstumamente, mas já está no momento dele.
Ele chega a morar no Rio, volta para Curitiba, fica fazendo uma ponte aérea aí bem estranha, porque ele vai, ainda no final da vida, arrumar uma nova namorada, uma cineasta que era lésbica, e aí larga a esposa para ficar com ele. E aí nos depoimentos ela diz ao Toninho Vaz que não sabia que ele estava doente, a Alice diz que não tinha como não saber, porque o fato é que ele estava muito mal, financeiramente arruinado, não estava mais. Ele estava produzindo intensamente, mas ele já não tinha mais o foco. Enfim, parece que ele deu muito trabalho no final da vida. E morre. Em 7 de junho de 1989, já muito doente, vomitando sangue. Ele vai para o hospital, ele já tinha voltado para Curitiba nessa época. Há uma comoção mesmo ali na cidade. E, enfim, a morte dele aí foi bem, bem trágica, sobretudo em virtude do motivo, né? E aí eu quis fechar aqui com vocês com esse poema do Mayakovsky, que foi um poeta que muito influenciou e inspirou Leminski, né? Que diz que nesta vida morrer não é difícil. Difícil é a vida e seu ofício. Que eu acho que é um poema que resume bem aí o que foi a vida do Paulo Leminski, né? Esse polímata meio doido, uma figura extremamente exótica de quem é muito interessante ouvir falar, ler sobre, mas que deve ter sido muito difícil conviver com. Mas, de novo, né? Não sou filha dele, nem esposa, sou apenas uma leitora, e como leitora, eu agora convido vocês pra gente enveredar por Distraídos Venceremos, que eu adoro esse título, e pela poesia maravilhosa desse poeta caótico da literatura brasileira.